Você pode estar caminhando para o diabetes, sem perceber. E o mais perigoso? O seu corpo já está tentando te avisar, agora mesmo. Mas quase ninguém presta atenção nesses sinais. Eles parecem comuns, inofensivos, até tarde demais. Se você ignorar isso hoje, pode pagar o preço depois. Então presta atenção, porque isso pode estar acontecendo com você. E antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve, porque esse tipo de alerta pode literalmente mudar sua saúde. Muita gente acha que diabetes só aparece em quem come muito açúcar. Mas não é assim que funciona. Na maioria dos casos, o problema começa silencioso. Dias, meses, até anos antes de qualquer diagnóstico. E o corpo começa a mandar sinais pequenos. Sinais que são facilmente ignorados. Ou pior, normalizados. E é exatamente aí que mora o perigo. Você acorda, e mesmo depois de uma noite inteira de sono, a sensação é de que não descansou de verdade. O corpo parece pesado. A mente demora a funcionar. Levantar da cama vira um esforço. E ao longo do dia, isso não melhora. Você sente aquela falta de energia constante, como se estivesse sempre no limite. Qualquer tarefa simples começa a parecer cansativa demais. Subir uma escada. Resolver algo rápido. Até se concentrar fica mais difícil. E então você pensa, deve ser estresse, ou é só cansaço mesmo. Mas e se não for? E se esse cansaço que você está ignorando for um dos primeiros sinais de que algo dentro do seu corpo não está funcionando como deveria? O que muita gente não percebe é que a energia do seu corpo depende diretamente de como a glicose está sendo usada. A glicose é o combustível. Mas para ela entrar nas células e virar energia de verdade, o corpo precisa de um processo que funcione bem. Quando esse processo começa a falhar, a glicose até está presente no sangue. Mas não chega onde precisa. E o resultado disso é silencioso, mas claro. Você se sente cansado. Sem força. Sem disposição. É como se o corpo estivesse com o tanque cheio, mas o motor não conseguisse usar o combustível. E o mais perigoso é que esse tipo de cansaço não melhora apenas descansando. Você pode dormir mais cedo. Pode tentar relaxar. Mas no dia seguinte, a sensação continua ali. Porque o problema não está no descanso. Está no funcionamento interno do seu organismo. E aos poucos, esse cansaço começa a afetar tudo. Seu humor muda. Sua paciência diminui. Sua produtividade cai. E você começa a aceitar isso como normal. Como se fosse parte da rotina. Como se fosse apenas mais um sinal da idade chegando. Mas não é. Seu corpo não fica cansado sem motivo. Ele está tentando te mostrar que algo precisa de atenção. E ignorar isso é o que faz o problema crescer em silêncio. Muitas pessoas só percebem quando a situação já avançou. Quando exames começam a mostrar alterações. Quando sintomas mais fortes aparecem. Mas antes disso, o corpo já vinha avisando. De forma simples. Repetida. Todos os dias. Aquele cansaço constante, que você sente, mas não investiga. E aqui está o ponto mais importante. Não é sobre sentir cansaço um dia ou outro. É sobre padrão. Se isso está acontecendo com frequência. Se virou algo comum na sua rotina. Isso merece atenção. Porque o seu corpo não está falhando. Ele está reagindo. E entender esse sinal agora pode evitar um problema muito maior depois. Às vezes, tudo começa com algo que parece pequeno. Mas que, com o tempo, se transforma em algo que não dá mais para ignorar. E a pergunta é simples. Você vai continuar tratando esse cansaço como algo normal? Ou vai começar a enxergar o que ele realmente pode estar tentando te dizer? Você termina de comer, e poucos minutos depois, algo muda. O corpo desacelera. Os olhos começam a pesar. A mente fica lenta. E aquela vontade de deitar aparece quase sem aviso. Parece normal, não é? Muita gente até brinca com isso, chama de sono pós-almoço, como se fosse apenas parte da rotina. Mas o que quase ninguém percebe, é que esse sinal pode dizer muito mais do que parece. Porque esse tipo de sono não vem do nada. Ele é uma resposta do seu corpo ao que acabou de acontecer dentro dele. Toda vez que você se alimenta, especialmente com alimentos ricos em carboidratos simples. Pão, arroz branco, massas, doces. A sua glicose sobe rapidamente. É como se fosse um pico. E no início, você pode até sentir um pequeno aumento de energia. Mas logo depois, vem a queda. E essa queda é o que derruba você. O corpo tenta corrigir esse pico liberando uma grande quantidade de insulina. E quando isso acontece de forma intensa, a glicose pode cair rápido demais.
Esse movimento brusco cria uma espécie de efeito montanha-russa. E é exatamente aí que entra o sono. A sua energia despeca. O cérebro reduz o ritmo. E você sente como se estivesse sendo puxado para baixo. Não é preguiça. Não é falta de força de vontade. É o seu corpo tentando lidar com um desequilíbrio interno. E quanto mais isso se repete, mais esse ciclo se fortalece. Você come, sente sono. Acorda, sente fome de novo. Come outra vez, e o processo recomeça. Um ciclo silencioso, que desgasta o seu organismo aos poucos. E o mais preocupante é que muitas pessoas passam anos vivendo assim. Sem questionar. Sem perceber que esse padrão não é normal. Porque o corpo não deveria reagir dessa forma após uma refeição. Ele deveria se sentir estável. Com energia equilibrada. Não em queda livre. E quando esse tipo de resposta começa a ser frequente, isso pode indicar que o controle da glicose já não está funcionando como deveria. É um aviso. Um dos mais ignorados. Porque parece inofensivo. Porque acontece com muita gente. Mas justamente por isso, acaba sendo negligenciado. E enquanto você continua tratando esse sono como algo comum, o seu corpo continua lidando com picos e quedas repetidas. Todos os dias. Em todas as refeições. E com o tempo, isso pode levar a um desgaste maior do sistema que regula tudo isso. O problema nunca começa grande. Ele começa assim. Com sinais simples. Repetitivos. Quase invisíveis. Até que deixam de ser. E a pergunta que fica é: quantas vezes você já sentiu esse sono depois de comer? E simplesmente ignorou? Por que entender esse padrão agora? Pode ser o que separa um alerta precoce de um problema que só aparece quando já está avançado. Você termina de comer, e por um momento parece satisfeito. Mas não demora muito. Pouco tempo depois, a fome volta. E não é uma fome leve. É aquela vontade urgente de comer alguma coisa. De preferência algo doce, ou cheio de carboidratos. Um pão. Um biscoito. Um café com açúcar. É como se o seu corpo pedisse mais, mesmo tendo acabado de se alimentar. E aí você pensa: acho que comi pouco. Mas e se não for isso? E se o problema não for a quantidade, mas sim o que está acontecendo dentro do seu corpo? Porque essa fome constante não é aleatória. Ela tem um motivo. Quando a glicose no sangue sobe rápido demais, o corpo reage liberando insulina para tentar equilibrar. Só que em muitos casos, essa resposta vem de forma exagerada. E o que acontece depois é uma queda rápida da glicose. Uma queda que engana o seu cérebro. Porque para o cérebro, essa queda parece falta de energia. E é aí que ele entra em ação. Ele envia sinais claros. Você precisa comer de novo. Mesmo que, na prática, você não precise. Mesmo que o seu corpo ainda tenha energia disponível. Esse descompasso cria um ciclo perigoso. Você come. A glicose sobe. O corpo reage. A glicose cai. E a fome volta. De novo. E de novo. E de novo. E o mais curioso é que essa fome não aparece para qualquer tipo de alimento. Ela costuma vir acompanhada de desejo. Desejo por açúcar. Por algo rápido. Por algo que traga alívio imediato. E isso não é falta de controle. É resposta biológica. Só que, com o tempo, esse padrão começa a afetar outras áreas. Você começa a comer mais vezes ao dia. Aumenta a quantidade sem perceber. E mesmo assim, nunca se sente realmente satisfeito. É como se a saciedade nunca fosse completa. E isso vai desgastando o seu corpo aos poucos. Porque ele nunca entra em equilíbrio. Está sempre reagindo. Sempre tentando corrigir algo. E enquanto isso acontece, o sistema que controla a glicose vai sendo sobrecarregado. Mas o mais perigoso é que esse processo é silencioso. Você não sente dor. Não vê algo evidente. Só percebe que está sempre com fome. E com o tempo, passa a considerar isso normal. Parte da sua rotina. Parte de quem você é. Mas não é. Seu corpo não foi feito para viver em um estado constante de fome. Ele foi feito para funcionar em equilíbrio. E quando esse equilíbrio começa a falhar, a fome é um dos primeiros sinais. Um dos mais claros. E ao mesmo tempo, um dos mais ignorados. Porque parece simples. Parece comum. Mas não é. E talvez o ponto mais importante seja esse. Se você sente fome pouco tempo depois de comer. Se isso acontece com frequência. Se existe esse desejo constante por açúcar ou carboidratos. Seu corpo pode estar tentando te dizer algo. Algo que muita gente só entende tarde demais. E a pergunta agora é:
Você vai continuar alimentando esse ciclo? Ou vai começar a observar o que realmente está por trás dessa fome que nunca passa? Você olha no espelho e sente que algo mudou. Mas não sabe exatamente quando começou. A roupa que antes servia bem, agora está mais apertada. A região da barriga parece diferente. Mais inchada, mais volumosa, mais difícil de esconder. E mesmo quando você tenta fazer algo para mudar isso, os resultados não vêm como antes. O peso sobe com facilidade. Mas para descer, parece uma batalha. E aí surgem as dúvidas. Será que é a idade? Será que é falta de tempo? Será que é só minha rotina? Mas e se não for nada disso? E se essas mudanças forem mais um sinal de que o seu corpo já não está funcionando como antes? Porque quando o metabolismo começa a se desregular, o corpo muda. E muitas vezes, a primeira mudança visível está justamente na forma como a gordura começa a se acumular. Principalmente na região abdominal. Isso não acontece por acaso. Essa área do corpo é uma das mais sensíveis às alterações na forma como a glicose e a insulina estão sendo utilizadas. Quando existe um desequilíbrio, o organismo tende a armazenar mais energia do que deveria. Mesmo que você não esteja comendo muito mais. Mesmo que, na sua percepção, nada tenha mudado. E o mais frustrante é isso. Você sente que está fazendo o possível. Mas o corpo não responde. Aquela sensação de que antes era mais fácil. De que algo travou. E muitas pessoas desistem nesse ponto. Acham que o problema é falta de disciplina. Falta de força de vontade. Mas na verdade, pode ser o corpo já operando em um estado diferente. Um estado onde o acúmulo de gordura se torna mais fácil. E a perda, muito mais difícil. E junto com isso, outros sinais podem aparecer. Inchaço frequente. Sensação de retenção. Dificuldade para se sentir leve ao longo do dia. Pequenas mudanças que, isoladas, parecem irrelevantes. Mas que juntas, contam uma história. A história de um metabolismo que está pedindo ajuda. Só que, como esses sinais não causam dor imediata, eles são ignorados. Empurrados para depois. Justificados com a rotina corrida. Com o cansaço. Com a vida. E é assim que o problema avança. Sem chamar atenção. Sem fazer barulho. Até o momento em que não dá mais para ignorar. Mas aqui está o ponto mais importante. Essas mudanças não surgem do nada. Elas são construídas ao longo do tempo. E o corpo sempre dá sinais antes. Sempre. A diferença está em quem escolhe enxergar. Porque quando você começa a observar esses detalhes, você ganha a chance de agir antes que o problema cresça. Antes que se torne algo mais sério. Antes que o diagnóstico chegue. E tudo começa com consciência. Com atenção. Com a decisão de não ignorar mais o que o seu corpo está mostrando. Agora pensa por um instante. Quantos desses sinais você já percebeu, mas deixou passar? Quantas vezes você sentiu que algo estava diferente, mas não deu importância? Talvez esse seja o momento de mudar isso. De parar de tratar como normal aquilo que pode ser um alerta. Porque o seu corpo não está contra você. Ele está tentando te proteger. Ele está tentando te avisar. E quanto antes você escutar, maior é a sua chance de evitar problemas no futuro. Se esse conteúdo fez você enxergar algo que antes passava despercebido, já deixa seu like. Se inscreve no canal. E continua acompanhando. Porque entender os sinais do seu corpo pode ser a decisão mais importante que você toma pela sua saúde.